Eu vou direto ao ponto. Se você quer saber como que Deus fala com você, a primeira coisa que você tem que compreender é que Deus é o seu criador. Ele sabe exatamente como você funciona. Então, se ele quiser falar com você e atrair a sua atenção, ele sabe o que ele tem que fazer para conseguir isso. Então, se você quer saber se talvez Deus esteja falando com você, mas você que não está ouvindo, eu te convido a ficar até o final desse vídeo, que a gente vai, através da palavra, tentar trazer um pouco mais de significado para as formas como Deus pode estar tentando atrair a sua atenção. Meu nome é Glaucio Cardoso e nesse canal a gente traz vídeos cristãos toda semana. E eu tento fazer isso de uma forma diferente. Eu te convido a ficar por aqui se esse conteúdo for relevante para você. E como que você faz isso? Se inscrevendo nesse canal. Aqui embaixo tem um botãozinho chamado inscrever-se. É só você clicar lá e depois clicar no sininho para ativar as notificações. Assim você não vai ficar de fora de nenhuma dessas mensagens que Deus tem colocado no meu coração para transbordar sobre a sua vida. Amém? Dito isso, vamos entrar no tema do vídeo. Primeiramente, vamos para a palavra de Deus. Eu quero te pedir para que você abra a sua Bíblia aí, no texto de Êxodo, capítulo 3, e a gente vai ler a partir do versículo 2. Êxodo, capítulo 3, a partir do versículo 2. E o texto vai dizer assim: Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, esta não era consumida pelo fogo. Que impressionante, declarou Moisés. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Esse texto me chama muito a atenção porque ele prova essa teoria que eu vou defender aqui com vocês. Quando Deus quer chamar a sua atenção, ele sabe exatamente aquilo que ele precisa fazer. Isso me lembra de um episódio em que eu estava com uma determinada dúvida sobre a minha vida profissional. Para vocês entenderem um pouco mais, só para contextualizar, eu trabalho com música, como vocês já devem ter percebido aqui pelo meu cenário, né? Eu trabalho com música, mas antes da minha conversão eu trabalhava com música secular. Tá? E antes que alguém me julgue nos comentários, cara, eu não tenho o menor preconceito. Eu acho que isso é uma questão de chamado mesmo, sabe? Eu acho que Deus sim pode chamar pessoas para serem cristãos e brilhar a sua luz no meio secular. Não foi o meu caso. Deus sabia que se eu continuasse talvez no meio secular, isso me afastaria mais dele do que aproximaria. Eu perderia minha alma ao invés de ganhar almas para ele, tá? Então, se talvez você tenha esse chamado, se você consegue fazer essa distinção de vida pessoal e vida profissional trabalhando com música secular, cara, eu não vejo o menor problema. Às vezes pode ser um propósito específico para você. Eu não tenho o menor preconceito com a música secular. Eu tenho problema com músicas profanas, tá? Música secular, de um modo geral, eu não tenho problema nenhum. Dito isso, eu tinha essa dúvida porque, assim, eu vivia duas realidades. Por quê? Uma realidade era o momento em que eu estava adorando e cultuando a Deus. Isso foi o início da minha conversão. E uma outra realidade é quando eu estava no palco exercendo o meu trabalho no meio secular. E ali eu estava cantando outras palavras e, às vezes, por tabela, adorando a outros deuses. Por quê? A gente cantava músicas de outras pessoas, de outros artistas que professavam outras fés. E nessas fés eles adoravam os seus ídolos, adoravam os seus deuses, né? E essas músicas são músicas cantadas no Brasil e às vezes a gente professa isso, a gente declara isso dizendo, não tem nada a ver, mas sim, tem a ver. As palavras têm muito poder no mundo espiritual. Isso começou a minar a minha energia. Eu lembro que eu me sentia assim, cara, realmente angustiado, eu me sentia fissurado mesmo assim, no sentido de estar quebrado, de estar rachado, sabe? Era como se tivesse uma ruptura dentro de mim, sabe? Enquanto eu estava com Deus, eu era dele, mas quando eu estava lá fora, eu era de outras coisas que eu não sabia o quê. E eu lembro que, cara, nos intervalos, assim, das sessões de setlist que eu fazia, eu cantava algumas determinadas músicas, e sempre que eu tinha uma pausa ali, eu ia pro banheiro, eu sempre pedia perdão a Deus, sabe? Aquilo angustiava, apertava o meu coração. Eu tive ocasiões, né, de tocar em lugares, assim, lugares legais, assim, né, com um ambiente em que a gente queria muito tocar naquele lugar, mas assim, era no período da minha conversão. E quando chegou ali, o Espírito Santo abriu os meus olhos, né? Ele me desvendou e eu consegui ver, sabe, situações de pessoas que talvez ninguém tivesse ali conseguisse perceber, mas através do Espírito Santo eu tive aquele discernimento que a minha música estava impactando de forma negativa a vida das pessoas. E Jesus falou comigo, não foi para isso que eu te chamei. Eu chamei você para exercer o ministério, para que a sua boca professe palavras de cura, palavras de vida, e não palavras que colaborem para a morte. Então eu lembro que naquele dia eu saí dali, eu declarei para mim mesmo que eu nunca mais tocaria naquele lugar específico, mas eu continuei tocando em outros lugares,
que eu considerava um pouco mais light. E teve um dia que foi uma virada de chave pra mim, assim, um divisor de águas. Eu lembro que eu tava saindo pra tocar num lugar que eu tocava perto da minha casa. Era um barzinho, assim, bem tranquilo, bem família, um ambiente bem light mesmo, assim, bem tranquilo. Mas até naquele lugar eu sabia que eu não tava cumprindo um propósito, sabe? Aquela coisa do você tá ali, mas você tá angustiado, você tá com o coração, você tá com a mente em outro lugar. E eu lembro que eu orava pra Deus para que Ele me desse uma direção e falasse: Senhor, se o Senhor mandar eu largar, eu largo. Se o Senhor mandar eu largar, eu largo. Mas tem decisões que Deus vai deixar a gente tomar sozinho para que a gente amadureça na fé. Ele só vai gerar em nós tanto o querer quanto o efetuar, mas a decisão sempre vai ser nossa. Jesus, ele nunca mete o pé na porta, sabe? Ele está à porta e bate. Aquele que abrir, ele entra e ceia. Mas se você não abrir, infelizmente, ele não vai poder entrar e cear. Então ele não vai tomar a decisão por você, ele vai te dar uma direção para que você tome essa decisão por conta própria. E ele espera, obviamente, que com o discernimento do Espírito Santo você tome a decisão segundo a vontade dele. E foi isso que aconteceu comigo. Mas nesse momento específico, aonde que eu quero chegar? Eu lembro que durante o dia eu estava lendo um livro e nesse livro tinha um termo em inglês que dizia just in time. Eu não conhecia o que esse termo queria dizer em português. Eu conheci esse termo naquele livro, né? Esse livro usava esse termo e nele mesmo tinha a tradução, que significa no tempo certo, just in time. E cara, não sei porquê, mas aquele termo ficou tatuado no meu coração durante o dia inteiro, sabe? Eu fiquei pensando naquele termo, eu fiquei remoendo aquele termo e pensando toda hora comigo, just in time, just in time, just in time, sabe? No tempo certo, no tempo certo, no tempo certo. Mas não foi uma virada de chave, não foi uma metanoia, sabe? Foi uma coisa que ficou ali, mas subentendida, sabe? Um easter egg, assim, uma coisa bem jequiti, só piscou na minha cabeça e sumiu. Uma mensagem subliminar mesmo. E eu lembro que à noite eu ia sair pra tocar nesse lugar que eu costumava tocar. E eu saí muito angustiado nesse dia. Eu acho que foi o dia mais angustiante daquele período, assim. Parece que eu sabia que era meio que uma despedida. Era o término de um ciclo e o início de outro. E eu lembro que eu peguei o transporte que eu costumava pegar e eu fui remoendo aquilo na minha cabeça e, cara, questionando a Deus, assim, de olhos fechados, sabe? Falando, Senhor, até quando, né? Até quando eu vou ter que fazer isso? Até quando eu vou ter que fazer uma coisa que eu já não quero mais fazer? Eu tô angustiado, eu só preciso da tua palavra. Quando que a minha vida profissional vai frutificar? Que eu vou conseguir, de fato, encontrar um propósito, uma resposta pros meus porquês, né? Pros meus motivos. Eu só queria saber isso, eu só queria ter uma resposta para isso. Eu tava ali no transporte, de olhos fechados, pensando em todas essas questões, em todas essas dúvidas e fazendo todas essas perguntas no meu íntimo, na minha cabeça. E eu lembro que em determinado momento me veio um ímpeto. Abre os seus olhos e olha pela janela. E quando eu abri os meus olhos, ergui minha cabeça, olhei pela janela, eu estava diante de um pátio de uma grande empresa que tem aqui perto de onde eu moro. E ali param algumas carretas, alguns caminhões. E cara, quando eu olho pro pátio, assim, a primeira coisa que eu me deparei foi uma carreta enorme. E ela tinha como se fosse um outdoor, uma frase escrita. Estava escrito exatamente assim: Just in time. No tempo certo. E ali, cara, o Espírito Santo falou comigo, no tempo certo, tudo isso que você está me perguntando vai ter resposta. Tudo aquilo que você espera vai acontecer e vai se concretizar. Continua caminhando nas convicções que você está tendo, porque você está indo para o caminho que eu quero que você chegue. Então, o que eu quero te dizer com isso, cara? É que Deus sabe exatamente como a sua cabeça funciona. Ele sabe que a minha cabeça gosta de enigmas. Ele sabe que a minha cabeça gosta dessas coisas que geram uma coceirinha, sabe? Eu sou uma pessoa extremamente racional, extremamente pé no chão, né? Não no sentido emocional e artístico da coisa, mas no sentido prático. Eu gosto de coisas que me fazem pensar e essas coisas que me instiguem a descobrir algo. Eu gosto dessas pegadas deixadas na areia para que eu possa chegar até um determinado tesouro. Então, essa é a forma com que Deus fala comigo. Deus fala comigo muito na palavra, através de interpretações que às vezes não são tão claras para outras pessoas, mas que eu consigo perceber Deus falando comigo ali. Isso porque eu sou sensacional, porque eu sou extremamente inteligente, porque eu sou o Salomão da sabedoria dos tempos modernos? Claro que não. É porque Deus sabe exatamente o que Ele tem que fazer para chamar a minha atenção. Então, cara, no seu caso, isso não vai ser diferente. Como que a sua cabeça funciona? Como que as coisas se tornam mais claras para você? Pensa naqueles momentos em que Deus falou com você com a maior clareza do mundo, que foi impossível não entender. É exatamente assim que Deus fala com você, sabe? Ele te conhece, Ele conhece o teu coração. A gente não precisa ficar procurando chifre em cabeça de cavalo, a gente não precisa ficar procurando pelo em ovo, a gente não precisa ficar procurando pulga em carrapato, querido.
O nosso mal como cristão é que a gente quer ficar procurando respostas, às vezes, para os desejos dos nossos corações, para coisa que a gente quer que aconteça e que Deus já falou que não vai acontecer, mas que a gente quer que aconteça, então a gente fica buscando resposta para aquilo. E às vezes a gente abre margem para o engano, para coisas que Deus não está falando. Quando Deus quiser falar com você, Ele vai ser claro, porque Ele te conhece, Ele conhece como a sua cabeça funciona. Tem pessoas que Ele vai falar com mais clareza através de sonhos, com outras Ele vai falar com mais clareza através da palavra, com outras Ele vai falar com mais clareza através de um profeta, de uma pessoa. Por exemplo, comigo, Deus não fala muito através de profecias, ou seja, Ele não usa outras pessoas para falar comigo. Por quê? Ele sabe que eu sou uma pessoa extremamente racional. Eu tenho muita dificuldade para separar se aquela profecia realmente veio de Deus ou se aquilo foi da carne do homem, sabe? Isso é uma coisa que talvez a pessoa, por me conhecer, por conhecer a minha vida, por conhecer as minhas necessidades, ela não veio ali e profetizou uma coisa porque ela sabe que eu queria ouvir. E eu não sou esse cara emocional a esse ponto. Então, quando Deus quer falar comigo, como que Ele faz? Ele fala diretamente. Ele fala comigo através da palavra. E essa, cara, é tranquilamente a forma mais eficaz de você ouvir a voz de Deus é através da palavra. Eu sei que nem todo mundo tem facilidade para isso, mas eu te estimulo, como eu sempre tenho te estimulado aqui nesse canal, cara, a buscar da fonte. Ler a palavra de Deus é fundamental para você ouvir a voz dele. Pode ser que ele fale com você exatamente na palavra, interpretando exatamente a palavra? Pode ser que não, mas pode ser que às vezes você vai ler uma coisa na palavra e aquilo vai ser confirmado através de uma pessoa. Talvez você vai ler uma coisa na palavra e depois Deus vai te dar um sonho para confirmar aquilo. Talvez você vai ler uma coisa na palavra e Deus vai fazer as circunstâncias se moverem em torno daquela palavra para que você consiga perceber que aquela palavra fez sentido para você, sabe? Independente se Deus falou com você na palavra ou não, se Ele fala nela ou fora dela, a palavra é sempre o filtro para você saber se aquilo é a vontade de Deus ou não. Se alguém falou algo para você, se as circunstâncias estão te mostrando algo, se o ambiente em que você está se formando uma vontade que é contrária à vontade da palavra de Deus, é óbvio que isso não é Deus falando com você. Porque tudo que Ele fala corrobora com a sua palavra. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus é imutável. Então, aquilo que Ele estipulou, está estipulado. Ele não vai se contrariar, Ele não vai duelar consigo mesmo. Então a palavra é sempre o filtro mais importante. Mas isso não significa que você vai ter o dom talvez de mestre, ter essa sabedoria, essa palavra de conhecimento, de toda vez que você lê a palavra você consegue extrair coisas. Não, isso não é para todo mundo. Tem pessoas que têm esse chamado específico, mas é óbvio, querido, é óbvio que se você orar e pedir ao Espírito Santo para que Ele te ajude a interpretar, porque quem nos ajuda a interpretar a Bíblia é o Espírito Santo, não é a nossa capacidade, não é a nossa inteligência, não é a nossa própria sabedoria, não é a força do nosso braço. O Espírito Santo é o intérprete da palavra e é Ele quem coloca o entendimento dessas palavras na nossa cabeça. Então é óbvio que se você fizer isso de forma intencional, fizer uma oração e pedir, Espírito Santo, me ajuda a entender a Bíblia, me ajuda a inferir da palavra aquilo que o Senhor quer para a minha vida. Eu tenho certeza, absoluta certeza, eu te prometo isso, é a única promessa que eu consigo te fazer, que Deus vai falar com você através dela. É impossível você buscar de forma sincera a Deus na palavra e você não conseguir encontrá-lo. Cara, de verdade, é impossível. Eu ainda não conheci uma pessoa que Deus tenha frustrado através desse método. Esse método é um método infalível. Inclusive, eu poderia vender esse vídeo para você na thumbnail ali como um clickbait. O método infalível para ouvir a voz de Deus. E eu acho que, inclusive, eu vou fazer isso. Porque, de fato, é infalível. Não tem como. Não tem como Deus não falar com você se você buscá-lo com sinceridade através da palavra. Mas eu quero que você entenda que Deus tem várias formas de falar com você. Ele pode chamar a sua atenção quando Ele quer te atrair através de um milagre. Ele pode chamar a sua atenção através das circunstâncias, sejam elas boas ou sejam circunstâncias adversas. Ele pode chamar a sua atenção, inclusive, através de uma perda, sabe? Ele pode chamar você, atrair você e depois ressignificar essa perda. Talvez seja a fagulha que precisa para que esse fogo aí comece a queimar novamente. Às vezes Ele pode permitir coisas ruins para chamar a sua atenção. Talvez Ele possa permitir uma coisa mirabolante, como uma sarça ardente, mas às vezes nem tanto. Às vezes Ele vai te atrair como Ele me atraiu. Sabe como foi? Através de um jogo de futebol. Isso, eu estava assistindo a um jogo de futebol do meu time, que é o Flamengo,
Na época, o Flamengo estava extremamente desfalcado, porque foi na época da Covid, tinha mais de 10 jogadores titulares que não podiam jogar. E o Flamengo jogou com um time misto e foi a estreia de um goleiro. Esse goleiro era o terceiro goleiro do Flamengo. Para quem entende um pouquinho de futebol, sabe a dificuldade que o terceiro goleiro reserva tem de conseguir ser o titular de um jogo, né? Porque o primeiro tem que se machucar, o segundo tem que se machucar para o terceiro jogar. Então isso é quase que impossível. Mas isso aconteceu. Um se lesionou, o outro ficou com Covid e o terceiro conseguiu jogar. E esse goleiro na época era um goleiro cristão, era o Hugo Neneca, que hoje é goleiro lá do Corinthians, né? Inclusive, se você for flamenguista ou corintiano aí, e lembrar do Hugo Neneca aí, talvez esse vídeo até chegue nele, né? Eu não sei se ele ainda é cristão, mas eu queria muito que um dia ele soubesse que ele foi usado para impactar a minha vida. Ele foi meio que a sarça ardente que Deus usou para gerar essa fagulha assim de atração para mim, para com Deus. E eu lembro que ele fez uma partida sensacional nesse jogo. E as pessoas enalteceram ele, né? Compararam ele com vários goleiros absurdos, né? Do mundo aí. Enfim, foi o primeiro jogo do cara, né? Depois daquilo ali aconteceram muitas coisas, assim, que, pô, devem ter frustrado bastante o cara. Mas eu lembro que naquele jogo que ele estava sendo extremamente enaltecido, né? Eu pensei assim, cara, agora chegou o momento do cara, né? E eu era muito vidrado nisso, em ter fama, em ter reconhecimento, em quando chegaria o meu momento para que eu me enaltecesse, para que eu fosse o centro das atenções, o centro de tudo, né? Eu vivia em prol disso, cara, antes de Cristo me alcançar. E eu lembro que eu falei assim, cara, agora chegou o momento desse cara, sabe? Ele esperou por isso a vida toda e ele fez um partidaço, a melhor partida talvez da vida dele. Ele tá sendo comparado aos melhores goleiros do mundo. E esse cara chegou diante das câmeras e ele deu toda a glória daquela partida pra Deus, cara. Ele pregou o evangelho, cara. Sabe, quando eu falo disso eu até me emociono, cara, porque tipo assim, foi uma coisa tão pequena, cara. Foi uma coisa tão simples, sabe? Eu acho que nem ele sabia o impacto daquelas palavras, cara. Como ele falou. Quando ele falou aquilo, e talvez ele realmente não saiba. E eu me emociono de verdade, cara, porque o evangelho tem esse poder, sabe? O evangelho tem esse poder, às vezes você está sendo usado por Deus e você nem sabe. Talvez as palavras que eu tô semeando aqui, cara, seja Deus chamando a atenção de alguém para ele, sabe? Talvez seja a primeira vez que você esteja ouvindo falar de Deus, do evangelho através da minha vida. E, cara, naquele dia ali eu falei assim, cara, que Deus é esse, mano? Que Deus é esse? Que esse cara abriu mão de toda a glória, né, de talvez anos que ele estava esperando por essa oportunidade de ser titular e ele fez o melhor jogo da vida dele. E ao invés de ele aproveitar a glória para si, ele tá dando a glória para Deus, ele tá falando de Jesus. Que Deus é esse, cara? E eu lembro que a partir daquele dia eu tava passando por algumas dificuldades na minha vida, assim, eu falei assim, cara, eu vou dar uma chance para esse Deus aí, né? Eu vou, sei lá, eu vou ver se ele existe mesmo. E eu falei, eu vou começar a orar, né? Eu vou fazer uma oração por dia aí, vou perguntar se ele existe mesmo. Vamos ver se ele tá por aí nesse universo tão vasto. E a partir daquele momento, cara, eu comecei a orar e eu nunca mais parei, cara. Eu tô aqui hoje gravando vídeo pro YouTube, edificando outras vidas. Esse é o poder do evangelho, cara. Ah, Deus. Cara, Deus é muito bom, cara. Deus é incrível, Deus é fantástico. Então ele sabe exatamente o que ele tem que fazer, ele sabe a hora exata, ele sabe o momento certo de falar com você, querido. Quando Deus falar com você, você não vai ter dúvida. Sabe, ele pode falar com você em situações que às vezes não são situações cristãs, não são situações necessariamente eclesiásticas. Às vezes a gente coloca Deus dentro de uma caixa achando que Deus só vai falar através de um crente, através de um profeta, através de uma irmã do coque. Só vai falar no monte, só vai falar dentro das quatro paredes da igreja, mas às vezes ele vai falar com você através de um amigo secular que você não vê há muito tempo, e às vezes aquele cara vai falar uma frase, aquilo vai te impactar de uma forma diferente, você vai falar, meu Deus, é Deus. Tem um vídeo nesse canal onde eu falo que Deus te quer em movimento, sabe? Nesse vídeo eu compartilho um testemunho de algo que Deus falou comigo na trivialidade do dia a dia. Sabe, fique com os ouvidos atentos. Quando Deus fala, é impossível não ouvir. E Ele te conhece, Ele sabe exatamente o que Ele tem que fazer para atrair a sua atenção, querido.
Cara, que vídeo forte, como esse vídeo me edificou, cara. Eu tô gravando pra edificar você, mas como ele me edificou, porque ele me fez lembrar de coisas, de situações, de momentos. Ah, cara, como Deus é bom, como Deus é incrível. Nada pra ele é impossível. Nada pra ele é impossível. Bom, eu fico por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha te edificado, tenha te tocado de alguma forma. Se ele fez sentido, deixa nos comentários qual foi o ponto alto dele pra você. Curte, comenta, compartilha. Se você ainda não for inscrito, não esquece de se inscrever. Ativa as notificações para não perder as novidades. E todas, absolutamente todas essas ações vão dizer para o YouTube que esse conteúdo é relevante não só para você, mas também para outras pessoas. E quem sabe, né? Como Deus usou um jogador de futebol para falar comigo, eu não possa ser usado para falar com outras pessoas através da sua ajuda, através das suas ações. E juntos nós podemos pregar o Evangelho de Deus. Eu fico por aqui e não se esqueça, Jesus é o centro. Até o próximo.